Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos começar uma série de vídeos, sobre modelos em Excel, sim, para apostas. Eu espero que gostem, por isso vamos já começar, que eu tenho muito para falar hoje. Hoje vou falar de um modelo, vou-lhe chamar GameScore Model. Os próximos vídeos, durante estas próximas semanas, vai ser um trabalho se calhar de mais de um mês, não sei se vai chegar a 2 meses, mas eu vou falar de vários modelos. Quero falar pelo menos de 6 modelos, depois quero ter uma ideia, quero montar os 6 modelos, ou seja, quero fazer uma espécie de contribuição dos 6 modelos para ver se conseguimos ainda melhorar mais um modelo. Enfim, muita coisa, acho que vai ser super interessante para quem gosta destas coisas, por isso espero que vos ajude. Ainda por cima agora os campeonatos principais estão a acabar, pode ser uma boa altura para começarem a investir tempo a aprender estas coisas, se gostam de tentar modelar, não é? Vamos lá, este tipo de modelos normalmente vou caracterizá-los em duas grandes famílias. Uns são modelos de regressão, outros mais modelos de probabilidade. Hoje vou falar de um modelo de regressão, que é este GameScore Model. Vamos começar por aqui. Eu vou pegar na Premier League. Esta vai ser a amostra que eu vou utilizar para todos os modelos, ou seja, estes 300 jogos. Estes 300 jogos vão até, se formos a ver, até 5/4. E depois os jogos a posteriori vão ser os jogos com os quais eu vou testar o modelo. Ou seja, o modelo vai ser desenvolvido. Eu podia já ter feito uma espécie de amostra de teste e depois a amostra com os dados reais, mas não, como ainda é um trabalho longo, não é? Eu vou testar com os jogos que vão sair e também já não faltam assim tantos jogos, não é? Vamos ver se isto vai funcionar ou não, por isso não sei. Para já, vamos ver o que é que isto vai dar, tá bom? Dados, onde é que eu fui buscar dados? Como podem ver, como eu tenho aqui odds, foi à Football Data, não é? E na Football Data eu tenho lá muitos dados, tenho o resultado full time, HT, os golos. Há modelos que vou utilizar os remates à baliza, cantos, etc. Não é hoje que vou falar desse modelo. Depois tenho as odds de fecho do mercado principal das equipas, não é? E dos overs e dos unders, e também pus aqui a linha de fecho da Moneyline, também achei interessante. Ainda não sei muito bem o que é que vou fazer com isto tudo, tá bom? Este é o primeiro vídeo das séries, espero é que gostem. Pronto, estes dados, como podem ver, estão num formato mais dinâmico, ou seja, foi com a web scraping, muito fácil, já me fartei de explicar sobre o web scraping. Quem for novo no canal veja aí vídeos sobre o assunto, mas também não é obrigatório na construção até porque esta janela em si eu não tenho aqui nada aplicado automaticamente. Eu tenho estes dados que é para depois ir buscar os dados a posteriori, tá bom? Automaticamente, sem ter que ir ao site. Mas depois o modelo não foi construído em cima da tabela dinâmica porque eu quero, os dados não vão ser alterados para já. Pronto, ou seja, 300 jogos, é importante que percebam que vamos utilizar, e vamos agora ver então o modelo, que eu fiz aqui o modelo, depois fiz 3 variações, tem muita coisa para que se lhe diga. Já agora, este modelo eu vou fazer para o futebol, não é? Mas este modelo, a ideia é exatamente a mesma para basquete, hockey, qualquer que seja assim o desporto onde haja assim pontos, etc. Melhor, aliás, no futebol acaba por ser ainda mais difícil este tipo de modelos por causa dos empates. Se for um desporto que tem uma resposta binária, fica mais fácil, seja ganho ou perde, que há o ganho ou perde ou empata, né? Mas vamos falar, vá. O GameScore Model, pronto, como podem ver, para este modelo eu não vou utilizar tudo, até escondi algumas das colunas. Eu tenho as equipas, tenho a data, não precisava, tenho o resultado a tempo inteiro, não preciso dos resultados ao intervalo, seja como for eu tenho aqui os dados depois à frente de me apetecer. Tenho as odds, não preciso das odds do over, e tenho a linha de Moneyline, mas a minha ideia era talvez estudar a eficiência da linha, não é? Mas isso mais à frente, logo se vê. Este é um projeto que vou desenvolver aos poucos. Ou seja, estes dados são tudo dados que vocês têm, e agora o resto é algo que foi construído. Isto, eu tenho que fazer uma gestão de tempo, não é, do vídeo, porque os meus vídeos podem ficar muito longos se eu tiver que construir isto de raiz e vocês acompanharem passo a passo. Como aqui não há assim nada de extraordinário, eu vou-vos dizer o que é que eu fiz para depois vocês poderem replicar, como é óbvio, tá bom? Então vá, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o overround, o juice, só para ter uma ideia. Na liga inglesa, não é, as margens da casa profissional, neste caso na Pinnacle, é à volta de 2,5%.
Escusado será dizer que isto é ótimo para os apostadores, não é? Se fosse numa casa portuguesa, se calhar a margem andava ali ao pé dos 10%. Aqui um pouco a injustiça das nossas casas, não é? Por isso é que eu digo sempre que é muito difícil ser lucrativo no longo prazo nas casas portuguesas. Continuando, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a margem. Eu chamo-lhe o real margin. Ou seja, é a diferença dos golos marcados e golos sofridos, tá bom? Pela equipa da casa. Já agora, este modelo e todos os modelos para a frente só serve para um mercado. Neste momento foi construído assim, que é, nós só vamos apostar nas equipas da casa. Vamos estudar os modelos todos, mas só para ver a equipa da casa. Todas as outras variações, pois vocês podem adaptar, mas vamos estudar um mercado em específico que é o detalhe, tá bom? Isso é o primeiro ponto. Então vá, temos a margem real, ou seja, neste caso o Fulham com o Arsenal, por exemplo, o Fulham perdeu por 3 gols e então a margem real é menos 3. Depois vamos utilizar 4 variáveis aqui. E as variáveis são estas, são as médias dos golos das equipas. Golos marcados pela equipa da casa, golos sofridos, depois golos marcados da equipa visitante e golos sofridos. Vejam, o que é que eu pretendo fazer com este modelo? É um modelo que me vai fazer uma estimativa da margem, que é este model estimativa da margem, e depois o que nós queremos é ver qual é a vantagem que a equipa da casa tem ou não relativamente à visitante. Ou seja, nós estamos a tentar encontrar a money line com este modelo. E a money line vai ter em conta as médias das equipas das duas equipas, tá? Ou seja, esta tabela eu peguei nos 300 jogos e fui ver as médias das equipas. E esta tabela agora é fixa. Ou seja, eu vou construir um modelo. Como isto é um modelo de regressão, já tem em conta também variância. Não se esqueçam, não é tipo um modelo de Poisson que só utiliza a média, não é? A ideia não é atualizar constantemente o modelo. O modelo está feito e agora vamos aplicar para o resto da época. Ah, Rui, mas as médias das equipas vão mudar. É verdade, mas também por isso é que temos a variância associada, não é? Aquele desvio padrão, etc. Por isso, não se preocupem com isso, tá? E eu decompus as 4 formas. Eu não precisava de fazer assim. Eu calculei as médias, né? E depois pus aqui 4 colunas porque eu quero-vos mostrar em detalhe a regressão. Porque eu podia só ter posto um modelo da estimativa e construía este modelo. Já agora, eu aqui dei nomes às variáveis. A estimativa deste modelo será a vantagem da casa, mais, que é um coeficiente, mais um coeficiente que tem a ver com a média de golos marcados da equipa da casa vezes um valor, que neste caso será a média de golos da equipa da casa, não é? Depois, novamente, um coeficiente vezes a média da equipa da casa de golos sofridos, mais um coeficiente da média de golos marcados da equipa visitante, mais um coeficiente, que é este B4, vezes a média da equipa visitante de golos sofridos. Ou seja, novamente o modelo vai ter estas 4 coeficientes, não é? Este B1, B2, B3, B4, não é nada mais que as médias de golos, não é? E depois o B0 normalmente está associado à vantagem da casa e pronto, e é a soma destas contribuições. Este é o nosso modelo. O que é que eu fiz? Eu, para poder fazer a fórmula assim, B0, ou seja, eu associei um nome à variável, ou seja, ao início vocês não sabem os coeficientes, por isso vocês vão ter que, isto já é o resultado da otimização. Eu vou copiar para aqui os coeficientes só para depois podermos comparar. Agora vou pôr aqui um valor arbitrário, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, vocês dão umas condições iniciais, não interessa, e estes vão ser os coeficientes. E nós vamos tentar encontrar estes coeficientes de maneira a minimizar o erro. Aliás, nestes modelos de regressão, a técnica que utilizamos é muito esta, é ver a diferença entre o real e o estimado, elevar ao quadrado, e depois nós queremos criar uma função que minimize os erros dessas diferenças ao quadrado. É sempre assim, normalmente nestes modelos de regressão. Nos modelos de logísticos depois é outra técnica, mas vamos fazer isto, não é? Ou seja, nós temos o modelo, temos coeficientes, as médias já estão fixas, não vale a pena mexer mais nelas, e agora precisamos de algo que selecione este problema, tá bom? É isso que vamos fazer então. Vamos fazer um solver. Vejam, o solver novamente, nós queremos este valor, queremos minimizar, e quais são as células? Queremos variar estas células dos coeficientes. E agora vamos pedir ao solver para resolver.
Vejam, estas variáveis podem ter valores negativos, tá? Ou seja, tem que selecionar isto se estiver ativado, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o solve. E ele já encontrou os valores. Vejam que os valores são os mesmos que eu tinha aqui, eu só vos queria mostrar. Né? E estes são os valores dos nossos coeficientes para a nossa regressão. Outra coisa que eu fiz, já agora aplicando alguns dos conceitos, isto é só para vocês brincarem um pouco com isto, foi, por exemplo, usar a função Linest ou Linest, né? Que eu expliquei há uns vídeos atrás. Se forem ver, vai dar exatamente os mesmos valores. Vejam, temos a vantagem da casa, aqui está arredondada a duas casas decimais, 16, depois o 0,87, que é este, que é o 0,86, menos 1,02, menos 0,99, estão a ver? Estão aqui os valores todos, até pus aqui, está aqui o R quadrado, aqui por exemplo o R quadrado, que é sempre uma medida interessante para estes modelos, não é? Isto foi uma das maneiras, se quiserem usar, automatizar a regressão linear, tá bom? Que alguns de vocês querem depois criar a folha automática. Outra maneira era utilizar a função do Data Analysis, né? Irem aqui, novamente nós temos aqui uma opção de regressão, e se vocês pegarem na regressão, depois vai dar este output, mas a ideia é qual é o Y. O Y é a margem real, qual é o X, ou seja, o Y é isto, eu não vou fazer as contas, tá? E depois os inputs são estes, pronto, que é as 4 variáveis. Depois dizem que se calhar a primeira linha tem os nomes, ponham isto aqui, eu pus nesta folha, por isso selecionei esta zona aqui, que é para pôr aqui, os resíduos, etc. Essa parte da regressão linear não vou entrar em detalhe, hoje só vos quero mostrar isto rapidamente, e ele dá-vos um output, dá-vos este summary output. Vejam, novamente, este valor vai ser muito importante para nós, não é? Este desvio padrão, não é? Que é o mesmo que está aqui, se quiserem. Se eu quiser sublinhar, eu posso ir buscar a este, posso fazer isto, mandar o Excel fazer, ou posso fazer com o Linus também, não se esqueça, mas este desvio padrão vai ser importante para o nosso método, principalmente porque queremos calcular probabilidades. Depois o R quadrado é o mesmo que tínhamos aqui, não há problema. Vamos ver se os valores são estatisticamente significativos. Como isto é feito com 5% de significância, sem dúvida que são. Vejam, todos estes valores são abaixo de 0.05, o que é ótimo, ou seja, estas variáveis poderão ser relevantes para o nosso modelo. O modelo em si parece que só explica 25%, não é? Mas acima de 20 não é assim tão mal, tá? Para um modelo destes, tá bom? E é isto, eu só vos queria mostrar estas 3 teclas. Vejam que o Solver, fiz aqui um Solver, aqui fiz o Linest, e aqui fiz a regressão utilizando a parte do Data Analysis que o Excel tem, não é? Que se não tiverem ativado, tem que ir aos add-ins, etc. ativado. Depois de ter isto tudo é fácil, não é? Porque já a nossa estimativa já tem os coeficientes corretos e ele já estima tudo. Ora, quais são os erros? Os erros associados, está aqui, no máximo deu-me aqui 803 de erro. O que é que eu a seguir fiz? Vou ver. Ok, muito bem, tenho o nosso modelo. Agora vamos ver o quão exato foi a Bookie. E eu aqui defini uma regra. A ideia foi a seguinte: se eu peguei em jogos de favoritos, ou seja, eu queria jogos de favoritos, mas abaixo de 50%, ou seja, em que a odd fosse abaixo de 2. Tá bom? Não se esqueçam aqui que, por exemplo, se for uma odd, sei lá, 2,01, os mercados têm margem, ou seja, poderá-me escapar um ou outro jogo. Eu, se calhar, para ser mais correto, devia ter retirado a margem destes mercados. Mas como a margem é tão pequenina, vou fazer assim, não há de ser assim muito relevante, a meu ver. Vá, mas qual foi a percentagem de acerto da casa de apostas, tendo em conta que só pegava nos favoritos abaixo de 2? E é esta a forma que eu tenho aqui, não é? Vejam, fiz um if, se a percentagem for acima de 50%, porque a odd é o inverso da probabilidade, pronto, e realmente a equipa da casa ganhou, então dei o resultado de 1. Se a odd for abaixo de 50%, ou seja, acima de 2, esta não é uma aposta válida para a casa de apostas. Caso contrário, são perdas, e eu pus um 0 para as perdas. E, tendo em conta isto, eu fiz aqui uma soma e depois contei os espaços em branco e subtraí o total e vi que a casa de apostas acertou 60,6% dos jogos. Vejam, isto é um aspecto interessante. Quando eu faço este filtro, nós já vimos que a Bookie acertou 60,6%. Agora, será que esta percentagem compensava as odds? Bem, é isso que vamos ver, né?
E vejam, a odd equivalente era à volta de 1,57. A odd média dos jogos de favoritos abaixo de 2 que a Bookie iria dizer que era favorito, não é? Seria uma odd equivalente de 1,57. Isto é um aspecto interessante, porque depois vamos comparar se calhar com o nosso modelo, tá bom? Bem, vamos tirar este filtro agora, novamente. Ou seja, a casa de aposta acertou bastante, ótimo, 60,6% das odds que estavam abaixo de 2. Nesta amostra de 300, com este critério havia 195 apostas que não eram válidas, apenas 105, vejam, a soma destes dois tem que dar 300, como é óbvio. Ganhei 63% das apostas e perdi 42%. Isto com o modelo da Bookie das odds abaixo de 2, tá bom? Agora, vamos calcular a probabilidade do nosso modelo, não é? E isto é simples de se fazer. É 1 menos, usar a função de Excel, esta norm distribution, e depois nós queremos pôr 0, porque nós queremos ver qual é a margem que a equipa da casa tem de vantagem relativamente ao seu oponente. E é isso que vamos fazer. Por isso é que o primeiro termo tem que ser 0, que é este x, depois metemos a média, esta média é a nossa estimativa de golos, e agora o desvio padrão, não é? Ou seja, este valor, esta variância, né, associada ao modelo, este erro, este desvio padrão que nós vamos buscar à regressão linear. Daí a importância de ter calculado este valor. E depois, claro, como queremos uma distribuição do início ao fim, até este valor tem que ser um acumulado. Então aqui ponho o valor verdadeiro. E então, o que é que isto nos está a dizer? Vejam, 25,1% para a equipa da casa ganhar. Porquê? Vejam que a estimativa era negativa. Nós estamos a comparar. Quanto mais afastada esta estimativa tiver do valor 0, não é? Se queremos ver se a estimativa é positiva ou negativa. Se for negativa, a probabilidade vai ser mais baixa, não é? Se for positiva, a probabilidade vai ser mais alta, não é? Vai ter aqui uma margem positiva. Vejam este exemplo. 0,57, a probabilidade está de 63,5. Se for algo negativo, vejam, menos 2,42 que dava ao nosso modelo, e a probabilidade é muito reduzida de ganhar o jogo. Estão a ver? E assim podem transformar esta estimativa, esta spread, este money line, se quiserem, que é a vantagem de gols que damos a uma equipa ou a outra. Já sabem que este mercado, normalmente, nos mercados asiáticos, é o equivalente para a equipa contrária, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Vejam, se a vantagem está para o Arsenal de menos 1.11, ou seja, estamos a dizer que o Arsenal ganha com uma vantagem de 1.11 gols, o que é esquisito, não é? Estamos a dizer que então o handicap positivo para o Fulham teria que ser o mais 1. Se quisermos resumir, eles normalmente não apresentam menos 1.11, não é? Ou apresentam menos 1, ou menos 1.25, ou menos 1,5, estão a ver? Mas estão a ver a ideia, não é? É esta linha que nós vamos comparar. Pronto, a Bookie acertou 60%, temos a probabilidade e agora vamos ver qual é a percentagem de acerto do nosso modelo. No nosso modelo vamos usar o mesmo critério, só que agora, em vez de usarmos a odd da Bookie, vamos usar a nossa probabilidade. E nós queremos o nosso modelo, quando ele der acima de 50%, nós fazemos a aposta. E se realmente ganhou, contabilizamos 1. Se o nosso modelo der abaixo de 50%, não contabilizamos a aposta. Caso contrário, perdemos e aparece um 0. E vejam, o nosso modelo deu 55,6%. Ou seja, a nossa taxa de acerto é mais baixa que a da Bookie. Rui, isto é uma porcaria! Pronto, existem menos apostas inválidas, ou seja, fizemos mais apostas, não se esqueçam disso, ganhámos também mais apostas e perdemos mais apostas. Rui, ok? A nossa taxa de acerto é inferior à da Bookie, mas será que fizemos dinheiro, não é? Temos que ver os dois lados. Nós às vezes podemos ter uma taxa de acerto mais baixa e mesmo assim conseguir tirar lucro, não é? É aquela história. Normalmente as pessoas olham muito, quer acertar muito, mas depois não sabem a odd média com que trabalhamos, não é? É super interessante. E vejam, no nosso modelo, já agora vamos verificar isso mesmo. Vou retirar os blancos. Vejam que a nossa odd média é bastante mais alta. Porquê? Porque o nosso modelo vai apanhar jogos em que as odds estão acima de 2. Viram que no modelo da Bookie havia odds a 1,50 e tal, não era a odd média. A nossa odd média é 1,93. Por isso é normal que a gente faça mais apostas. E agora, será que deu lucro
é isso que vamos ver. Fiz uma condição lógica, né? Se realmente deu 1, é a odd da casa menos 1, caso contrário deu menos 1. Se não havia aposta válida, não contabiliza. É uma regra simples, né? Um if simples, e é isto que eu fiz para a Bookie. E vejam, no total isto deu-me negativo, porque a odd média era tão baixa destas apostas de favoritos da ZIC, abaixo de 50% pela Bookie, que não foi suficiente para tirar lucro. Então e o nosso modelo? O nosso modelo foi engraçado. A nossa odd média era mais alta, fizemos mais apostas, mas mesmo assim deu 3,35 unidades de lucro. É a mesma história, só que agora em vez de irmos buscar esta percentagem de acerto da Bookie, vamos usar a percentagem de acerto do nosso modelo e deu 3,35 unidades nestes 300 jogos. E agora depois fiz aqui uma brincadeira, então e se eu for ver apenas as apostas que teriam valor? O que é que eu quero dizer com isto? Era se a nossa aposta, nós calculamos uma probabilidade, tem uma probabilidade, podemos comparar essa probabilidade com a probabilidade que o mercado nos está a oferecer, né? Se o nosso evento for mais provável que o do mercado e se ganharmos, então era uma aposta de valor. Caso contrário, não era uma aposta de valor, não apostávamos. A ideia é essa, percebem? Mas é curioso, se eu pegasse só nas apostas em que o nosso modelo era mais provável que a odd da equipa da casa da Bookie, nós íamos perder 2 unidades, ou seja, as minhas value bets perdiam dinheiro. Ou seja, o modelo cegamente aqui neste cenário dava mais dinheiro apostando cegamente nele, desde que a probabilidade fosse acima de 50%, do que fazendo as value bets. Isto vai contra um pouco o que eu defendo, não é? Que é devemos fazer sempre apostas de valor, não é? Quando o mercado nos oferece mais do que aquilo que a gente considera justo. Pronto, este foi o primeiro cenário do GameScore Model. Agora, este modelo eu pretendo depois comparar com outros. E o problema do futebol é este mesmo, é a questão dos empates. Eu vou tentar transformar estes jogos numa possibilidade de só ganha ou perde. E para isso eu tenho que arranjar uma técnica qualquer para me livrar dos empates. E há várias maneiras, mas eu utilizei uma mais interessante e uma variação dela, que é esta aqui. O que é que eu vou fazer? Para já, tive que fazer uma cópia dos jogos que tinham um empate. E nesta primeira versão, eu limitei-me a dar meio ponto de vantagem para a equipa da casa e meio ponto de vantagem para a equipa visitante. Ou seja, este jogo, por exemplo, ficou se calhar 0-0, não faço a mínima ideia agora, porque isto foi tudo West Brom de Chelsea. Não, este jogo ficou até 3-3. Mas vejam o que eu fiz. Nesta primeira aproximação, para me livrar do empate e para poder fazer também a otimização, eu disse que a equipa da casa ganhou por meio ponto e a equipa visitante ganhou por meio ponto. Isto pode parecer esquisito, não é? Não se preocupem. Mas foi só isto. Em todos os empates transformei em 2 jogos. Fiz uma cópia e depois dei meio ponto para a equipa da casa e meio ponto para a equipa... E assim deixei de ter empates. E assim podemos também aplicar a parte da regressão. A seguir é tudo igual. É tudo igual. Vejam a margem, os valores, os coeficientes, etc. E eu apliquei novamente. Claro que aqui as médias já vai dar diferente, não é? Porque eu estou a fazer uma média das equipas da casa. Vejam, este valor vai procurar as equipas da casa quantos golos marcaram. E há jogos que eles só receberam um crédito de meio golo. Por exemplo, este jogo ficou 3-3. Deviam se calhar ter recebido um crédito de 3 golos. E não é isso que aconteceu. Tá bom? Mas a ideia é trabalhar estes empates. Por isso é que eu digo, é mais fácil este tipo de sistemas também em eventos que só têm 2 respostas. Porque se só tiverem 2 respostas, vocês não precisam de tratar estes empates. Ou se os empates forem muito raros, até devem, se calhar, eliminar o jogo que deu empatado. Basicamente, se for muito raro o empate. Se tiverem muitos empates, como é o caso do futebol, tem que arranjar uma maneira de os tratar. Tá bom? Pronto, esta foi uma técnica que apresentei. Existem outras, mas pronto, isto é feito em Excel. Temos que dar uma volta. É só para vocês ganharem mais algum conhecimento. Pronto, fiz a mesma história. Vejam que agora os coeficientes são diferentes. Podemos comparar já agora. Já agora, eu não falei dos coeficientes. Vamos ver se estes coeficientes fazem sentido. Então, eu estou à procura da vitória da equipa da casa. Para já, tenho aqui uma pequena vantagem para a equipa da casa, o Home Advantage de 0,15 neste modelo, com os empates. Vejam que a nível, o peso dos golos marcados da equipa da casa é 0,86,
mas existe um peso maior para que eles não sofram. Não é? Ou seja, a variável quase que tem mais peso no nosso modelo acaba por ser eles não sofrerem golos. A média de golos sofridos acaba por ser relativamente, ligeiramente mais importante que os golos marcados. Não é? Logo a seguir temos também ou seja, as variáveis de golos sofridos pela equipa da casa e golos marcados pela equipa visitante são praticamente as que têm mais peso. Depois temos também os golos concedidos. Vejam que a variável, a média de golos marcados da equipa da casa é a que tem o peso mais pequenino neste primeiro sistema do Goal Score Model. Agora vamos ver aqui neste segundo, não é? Que era isso que estávamos a fazer. Vejam, é 0,95, 0,92, menos 0,97, aliás aqui é os dois negativos, e 0,94. Aqui o que tem mais peso novamente é ver que a equipa da casa tem uma média mais baixa, não é? Relativamente aos seus golos marcados. A equipa visitante tem uma média mais baixa relativamente aos golos marcados, mas vejam que os pesos aqui já são mais parecidos com este modelo. Fiz o mesmo procedimento, aqui é igualzinho a este, só que agora a única diferença é que tem esta duplicação de jogos, não é? Para eliminar o empate. Quais foram os resultados? Em termos da Bookie, ela acertou 62,6%. O nosso modelo melhorou bastante, 63,3%. Agora vejam que a diferença é só quase de 2%, enquanto neste primeiro modelo tinha uma diferença de 5%, neste modelo tem uma diferença de 2%. Claro que nesta amostra isto vai ter mais jogos, não é? Porque existem jogos em duplicado. Vejam, tem 70 jogos acima. Porquê? Porque 70 jogos se calhar foram empates e foram duplicados, não é? Isto parece-me óbvio, não é? Pronto, mas melhorámos a taxa de acerto. O modelo da Bookie, curiosamente, dá positivo, com a mesma regra, com a mesma caracterização. Vejam que agora já não existe empates, só existe vitórias ou derrotas. Vocês poderão perguntar, Rui, mas então há aí jogos que vão ter sempre duas entradas. É verdade, não é? Mas nunca se esqueçam, eu vou-vos mostrar já agora. Vou tirar os blancos. O que é que acontece? Vejam, este jogo, isto às vezes é mais penalizador, porque as odds da Bookie, por exemplo, como estão em média abaixo de 2, vai penalizar mais a Bookie, porque sempre perdemos, ou seja, este diferencial na Bookie é sempre negativo, mas no nosso modelo o diferencial é positivo, cá há odds que vimos que podiam estar acima de 2, mas a Bookie vai ser sempre penalizada um pouco mais por ter esta duplicação. Mas o que se aplica na Bookie também se aplica no nosso modelo, não é? Por isso não se preocupem assim tanto com isso. O modelo em si, o nosso deu muito mais unidades, lá está por causa daquela odd, não é? O importante para mim foi não só aumentar a taxa de acerto do nosso modelo, como também ver se havia melhoria das unidades ganhas. Aqui é normal que haja no nosso modelo, se ele aqui já dava lucro, não é? Aqui ia dar mais lucro, porque há odds que às vezes estão acima de 2, mesmo que a gente desconta a unidade que a gente perde no jogo oposto por causa dos empates, às vezes compensa, outras vezes vai ser como a Bookie e vamos ter resultados negativos. E o valor de valor, não é? Sempre que a nossa aposta tem valor relativamente à odd que está da Bookie, também deu positivo. Temos muito mais apostas, é a mesma caracterização, os pesos são iguais e pronto, é isto. Foi a primeira variação. Ou seja, melhorámos a taxa de acerto, melhorámos substancialmente. Apesar de termos mais 70 jogos, não é? Não se esqueçam, estes 70 jogos, há jogos que também vamos perder e ganhar a taxa. O facto de termos conseguido melhorar a taxa de acerto é benéfico aqui. Para o sistema de otimização, eles anulam-se, não é? Porque há um jogo, a gente dá meio ponto de vantagem para a equipa da casa, meio ponto de vantagem para a equipa visitante. Este jogo anula-se em si, mas está contabilizado na otimização, tá? Nestes pesos. Por isso, acho que melhorámos substancialmente a nossa taxa de acerto do modelo e agora vamos fazer a terceira variação aqui do modelo, não é? E a terceira variação é igual a esta. A única diferença é, vejam, eu peguei nos jogos e em vez de dar meio ponto de vantagem, eu dei meio ponto de vantagem, mas tive em conta o resultado das equipas. Ou seja, o jogo era 3-3, então eu pus 3,5 para uma das equipas e 3,5 para a outra equipa, para fazer aquela coisa de anular o empate, não é? É o mesmo procedimento, vamos ver o que é que aconteceu. Melhorámos neste momento
A Bookie também teve uma melhoria dos seus resultados e nós também. O nosso modelo agora tem 1% de diferença relativamente à Bookie, o que é ótimo. A nível de unidades ganhas, também deu mais unidades, porque temos uma taxa de acerto maior e as unidades, tendo em conta o valor, também são maiores. Não é? Se tivermos aqui uma taxa de acerto, é normal que isto aconteça. Já agora podemos ver novamente, isto em teoria, vamos ver a nossa odd média das odds que eu tinha aqui. Aliás, eu nem passei para aqui. Vamos já copiar isto, só para ter aqui uma ideia. Ok. Neste caso, a Bookie tem novamente as 1,58, como podem ver, que era a odd, e nós aqui, o nosso modelo, tem uma odd de 2. Estão a ver? É porque o nosso modelo consegue encontrar, novamente, odds cuja probabilidade é acima de 50% e o mercado... Olha, vejam este primeiro exemplo. Crystal Southampton. Estão a ver? A Bookie dizia que era 3,32 e o nosso modelo estava a 58%, ou seja, como é acima de 58%, 50%, ele vai dizer para apostar, não é? E pronto, e neste caso a equipa da casa ganhou, o que é ótimo. Eu acho isto fantástico. Pronto, aqui está. O que é que eu aconselho? Bem, aquele que tivemos, se calhar, a melhor taxa de acerto é então o modelo que eu vou utilizar. E é isso, eu vou utilizar então este modelo, em que anulo os empates, com esta forma de duplicar as linhas, não é? E agora vamos tentar fazer uma espécie de previsões utilizando esta mesma teoria. Agora vamos ver na prática como é que isto funciona. Já agora os nossos coeficientes, vejam, aqui já houve algo bastante interessante. É bastante relevante a média das equipas de golos marcados da equipa da casa. Vejam o fator casa, a liga inglesa deu um ligeiramente negativo, o que é engraçado, não é? Vocês sabem que o fator casa na liga inglesa durante bastante tempo as equipas visitantes estavam a ganhar mais, como é óbvio. Vejam, 0,97. Vejam que o peso menos relevante acaba por ser os gols sofridos pela equipa da casa, o que é engraçado. É muito relevante os golos marcados pelas equipas visitantes no processo de otimização. E pronto, é isto. Normalmente eu fiz a mesma coisa. O R quadrado é 20%. É engraçado que o primeiro modelo, já agora, tinham de 26,4, tinha de 21,6. O nosso R quadrado está a diminuir, não é? Mas, no entanto, a nossa taxa de acerto melhorou substancialmente e mais que tudo, o erro, este standard error, é inferior ao dos outros modelos. Ou não, aqui é 1,55, mas é inferior ao primeiro, não é? No primeiro eram 1,65 golos. Isto também é bom, ok? Para já, então, eu tirava-me então para este modelo com a taxa de acerto maior e a odd média a odd média será sempre igual à do modelo em que fizemos meio ponto de vantagem. Só que aqui utilizamos, é mais realista porque estamos a dar meio ponto de vantagem com os golos reais das equipas. Por isso eu aconselhava então uma transformação deste género. Vamos fazer algumas previsões e eu até fiz aqui uma brincadeira e comparei com o Power Ranking, né, que eu tenho estado a pôr na página do Minds, né? E então eu tinha isto. Vejam que esta estratégia é uma estratégia de spread, ou seja, é uma estratégia plana, né? Ou seja, eu tenho sempre apostas válidas. Pronto, isto é só para comparar. Aqui havia sempre apostas válidas, né? Mas aqui não tem nada ainda que... é o que eu digo, ainda vamos falar do Power Ranking, né? Já tendo em conta também a variância dos resultados, mas para já vamos falar deste Game Score Model. Vejam, o que é que eu fiz então? Então, peguei nas equipas, o confronto, pedi então para fazer para calcular o spread, né? Qual é a vantagem que a equipa da casa tem face à equipa visitante, e vejam, é isto que está aqui, esta forma esquisita, mas vejam que estão aqui os coeficientes, tem o B0, depois tem o B1, depois tem o B2, tem o B3, é a fórmula que vimos aqui, não é? É exatamente esta forma, é esta forma que eu estou a aplicar, que tem os coeficientes e depois tem as médias das equipas, tá bom? Só que aqui vai buscar a esta tabela, vai buscar estas médias e vai buscar estes coeficientes, nada mais do que isso. Pronto, e deu estas vantagens, não é? Menos 0.03. E agora vamos calcular a probabilidade, novamente a probabilidade, qual é a vantagem, menos a norma distribution, qual é a vantagem que a equipa da casa tem acima de 0, não é? É isto que nós estamos a procurar. A média é o F8, que é a linha de spread. Depois vou buscar o desvio padrão, não é? Este Standard Deviation que já estava na regressão que já calculámos, e o valor acumulado. E pronto, deu-me estas probabilidades. Ótimo. Agora vamos fazer então o nosso cálculozinho. Quais são
as apostas válidas para o modelo. Para o nosso modelo é simples, não é? Para o nosso modelo seria apenas as apostas que estivessem acima de 50%. E neste caso só há 2 jogos, é o Leeds e o Burnley. O Leeds com o Manchester City e o Burnley. É interessante ver que o City seria sempre uma aposta se calhar válida, né? Porque eles são sempre muito favoritos em casa. Agora, a aposta mais interessante é ver o Burnley, não é? Aqui no meio desta confusão toda, para apostar nas equipas da casa, com este critério de acima de 50%, deu-nos um ok. Depois fui ver apostas válidas, value bets. Vejam, isto é as odds que eu estava no mercado, é daqui que eu estou a tirar. As value bets, havia muitas value bets, mas também vimos que das nossas value bets nós tínhamos melhores resultados apostando cegamente no modelo, porque o modelo apanhava mais jogos, enfim, e então vou usar esse critério. Para value bets havia muitas, quase todos os jogos havia value bets para a equipa da casa. No entanto, a minha decisão final seria então só pegar em dois jogos, que era o do Burnley e seria o do City. Neste caso seria apostar a favor da equipa da casa, né? O Burnley deve ser o que tem a odd mais interessante, 2,32, não é? E o City tem uma odd mais baixinha, entre aspas, 1,30, mas é baixinha, lá está, porque é muito provável, não é? Vocês vejam, a probabilidade de um 79,6 é o equivalente a um 25 e o mercado oferece um 30, ou seja, esta aposta tem valor, não é? Vejam que aqui não estou a utilizar handicaps asiáticos, isto é uma estratégia para o mercado 1x2, não é? E às vezes vamos apanhar odds mais altas que outras. Pronto, vamos ver se faz sentido com o Power Ranking estes que eu normalmente partilho convosco enquanto os campeonatos estão a acabar. Vejam, a nível do Manchester City e Leeds United tinha uma vantagem de 1,44, o nosso spread era de 1,30. Neste caso eu não devia apostar a favor do City. Vejam que também no Power Ranking a linha principal devia estar no menos 1,75 e daí, como 1,44 estava abaixo de 1,75, fiz o mais 1,75, estão a ver? Aqui não tenho nada para golos, este método é só para apostar na equipa da casa, mas a ideia aqui, vejam, estava a 3,38, ofereciam o 3,25, ou seja, o mercado está à espera que seja um jogo para bastantes golos, não é? Pelo menos para 3 golos, 4 golos, se formos a ver, para isto ser vencedor tem que ter 4 golos. É como se fosse um 3,5 quase. Estão a ver? Mas se der 3 golos só perdem metade. E no jogo do Burnley, vamos ver. O jogo do Burnley, no nosso Power Ranking, a vantagem é para o Burnley de 0.20 golos, de 0.19. No nosso sistema, neste sistema que criámos, tem 0.38, tem ligeiramente mais, não é? E é um jogo mais de under, a me ver. É curioso que aqui, como a linha que estavam a oferecer era o menos 0,25, eu só tinha 0,19, eu aqui fui buscar a linha do Newcastle, o mais 0,25, né? Porque o 25 não, eu só ia buscar a linha do Burnley com este Power Ranking se a linha tivesse no mínimo a mais 0,25. Mas lá está, são métodos diferentes. E agora é isto. Para rematar, é isto que eu vos quero dizer. Vejam, este foi o primeiro método que criámos, o Game Score Model. A ideia é agora aplicar outros métodos. Vamos construir vários. Depois desses 6, vamos fazer se calhar uma ponderação deles todos. 6 ou mais, não faço a mínima ideia ainda. Logo vejam, é um projeto para várias semanas. Depois fazemos uma espécie de ponderação. Qual é o modelo que está a sair melhor? Qual é que deve ser mais ponderado relativamente ao outro, etc. Estão a ver? Acho que vai ser interessante e é isso. Acho que devem ter sempre mais que um modelo para fazer as vossas previsões. Não ponham os ovos todos no mesmo saco, como se costuma dizer, não é? Pronto, meus amigos, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido mais ou menos claro para vocês. Já tenho aqui bastante trabalho, mas experimentem, não é? Usar as médias das equipas e construírem este primeiro modelo. É importante que construam este primeiro modelo, que é para depois, à medida, é um bocadinho todas as semanas. Assim, quando chegarmos depois às últimas semanas, já têm tudo montado e fica tudo mais fácil fazer a ligação, tá? Se tiverem dúvidas, como é óbvio, deixem aí na descrição, tá bom? A ideia é pôr-vos a trabalhar com estas coisas, vocês desenrascarem. Se tiverem dúvidas também procurem na internet, como é óbvio. Pronto, para já é tudo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, sim. Partilhem com os vossos amigos.
e deem-me a vossa opinião. Gostam deste tipo de coisas? Vai ser uma espécie de masterclass só de modelos, tá bom? Até vou criar uma lista específica só para isto. Tchauzão, um abraço e até um próximo vídeo, sim? Fiquem bem.